Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho da evolução do gênero Homo. Para começar, vamos entender que, ao contrário do que muitos dizem por aí, os homens não descenderam do macaco. Assim como outras espécies se relacionam em maior ou menor grau, os homens e os macacos eles possuem sim um ancestral comum que é mais próximo, digamos assim. Atualmente, a gente sabe que a espécie humana ela descendeu da família de primatas, chamada Hominidae. A evolução humana nada mais é do que um processo de mudanças que originou os seres humanos e nos diferenciou como uma espécie. Agora vamos entender o que é o gênero Homo. Bom, o gênero Homo nada mais é do que um conjunto de espécies hominíneos evolutivamente próximas. O gênero Homo ele se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, ele também apresenta adaptações evolutivas como o bipedaísmo, que nada mais é do que a capacidade de aprender a andar sobre duas pernas. O fato deles terem conseguido andar sobre duas pernas gerou uma liberdade das mãos para o trabalho e menos movimento fisicamente desgastante, né? Essa nova característica deles também permitiu que eles pudessem executar viagens mais longas de caça, ter um campo de visão mais amplo, redução da quantidade de pele exposta ao sol. Mas além de tudo isso, também acabou gerando em alterações esqueléticas nas pernas e nas articulações do joelho, tornozelo, vértebras da coluna vertebral, dedos e braços. A pelvis ela se tornou mais curta e arredondada, com um canal de parto menor, que fez com que hoje em dia os nascimentos fossem mais difíceis para os humanos do que para outros primatas. Vale lembrar também que todas as espécies do gênero Homo, exceto os Homo sapiens, né, que somos nós, humanos viventes, estão extintos. Todos os outros não existem mais. Mas qual é a origem da evolução e do gênero Homo? Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco entre a espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, os cientistas eles acreditam sim que os antropóides e a espécie humana eles tiveram um ancestral comum há cerca de mais ou menos uns 8 a 5 milhões de anos atrás. O que leva os cientistas a pensarem nisso é uma grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé, por exemplo. A evolução da espécie humana ela foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos atrás. Nesse período, a população de primatas no noroeste da África se dividiu em duas linhagens, eles se dividiram em dois grupos e passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo ele permaneceu ali naquele ambiente tropical e originou os chimpanzés. Já o segundo grupo ele se adaptou a um ambiente mais aberto, com umas savanas africanas, e acabou dando origem aos Homo sapiens. Por isso que o continente africano é chamado de berço da humanidade. Foi exatamente essa separação de caminho do ancestral comum que fez com que os chimpanzés e os outros macacos não evoluíssem para humanos. Por volta de 800 mil anos atrás, as várzeas que ocupavam boa parte do território onde hoje é a Quênia, começaram a passar por uma transformação dramática. No lugar da umidade, períodos de aridez se revezavam com os de chuva. Isso fez com que as planícies inundadas se transformassem em pastos. Essa mudança acabou exigindo adaptações na fauna no local e, ao longo do tempo, os animais que demandavam um consumo energético excessivo foram extintos. Mas, por outro lado, os animais de estrutura física menor acabaram se dando bem, Passado meio milhão de anos, o cenário era outro. Era fértil, com uma grande variedade de alimentos, possibilitando deslocamentos extensos. A região ela acabou se tornando ideal para o florescimento de uma nova espécie essa que começava a se proliferar lá no leste africano, que seriam, no caso, os Homo sapiens. As alterações ecológicas moldadas, em primeiro lugar, pelas variações climáticas, lógico, foram essenciais não só para a evolução do homem moderno, mas também para características culturais marcantes da espécie, como a mobilidade, a coleta de alimentos, a tecnologia e até mesmo o comércio. Agora vamos entender um pouquinho como era a alimentação dos primeiros seres humanos. Bom, a sua comida era baseada em frutos silvestres, raízes, os peixes que conseguiam pescar, pequenos animais que conseguiam capturar. Eles não tinham ainda o conhecimento do fogo e não sabiam como produzi-lo. Então a sua alimentação ela era bem precária. Os alimentos eles não eram cozidos, eram comidos crus, quase não conheciam nenhum tempero, então assim era uma situação bem... A dieta baseada em proteína animal, ela acabou contribuindo para a evolução dos seres humanos, porque ela resultou na criação de diversas habilidades para conseguir esse tipo de alimento. Durante o chamado período paleolítico, uma divisão temporal que se estendeu por cerca de 2 milhões de anos até mais ou menos 10 mil anos atrás, os seres humanos eles ainda viviam só de coletas de frutas, raízes e outras espécies de vegetais, mas daí eles começaram a desenvolver o hábito de se alimentar de proteína animal.
decorrente da caça, da pesca, coleta de mariscos, mas também do aproveitamento de carcaças de animais, tipo, deixadas por outros animais. Vale lembrar também que os primeiros seres humanos, eles eram nômades, então eles aproveitavam as ofertas alimentícias que encontravam pelo caminho. Ainda nessa época, depois de algumas descobertas importantes, os nossos parentes hominídeos, eles inventaram de assar e cozinhar os alimentos, e foram levando a vida assim durante alguns milhares de anos. Eles andavam, caçavam, pescavam e comiam. Se eles não se mexessem, ou se a oferta era escassa, eles acabavam passando fome. Somente muito tempo depois, aproximadamente uns 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais, eles resolveram fixar a residência. E aí eles passaram a viver às margens de rios, lagos, e aí eles cultivavam, eles viviam da agricultura, cultivavam trigo, cevada, milho, arroz, cereais, e começaram também a cuidar de animais para poder ter uma alimentação de carne fixa. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de algumas das grandes descobertas da evolução humana. Com o passar do tempo, o homem ele acabou desenvolvendo soluções, que seriam como as suas formas de saída, para os problemas que eles tinham e que impediam a sua sobrevivência. Dentre essas grandes descobertas que eles tiveram ao longo da evolução humana, podemos citar algumas principais. Em relação à fala, que seria no caso a comunicação, né? Acredita-se que o homem ele tenha começado a falar, ou pelo menos tentar, há cerca de 60 mil anos atrás. Até então, eles se comunicavam com uma linguagem mais primitiva, através de um conjunto finito de gestos, posturas, gritos e grunhidos, sem a elaboração de palavras ou frases. A principal forma de comunicação era através das pinturas rupestres, quando eles expressavam nas paredes das cavernas os seus sentimentos e as descobertas do cotidiano. As roupas que eles usavam eram feitas de couro e pele de animais. Os nossos ancestrais, eles consumiam os animais em todos os estágios, se alimentavam da carne, usavam a pele para as roupas e os ossos acabavam se tornando instrumentos. Inicialmente, as principais ferramentas produzidas eram de madeira, ossos e dentes, e só depois vieram as pedras lascadas e o marfim. Na época de frio, chuvas ou até mesmo em alguns casos para fugir de animais, eles acabavam habitando cavernas, tendas de pele de animal ou cabanas feitas com galhos. O domínio do fogo foi uma das maiores conquistas do homem. A princípio, o fogo ele era feito através da queda de raios, mas com o passar do tempo, a humanidade aprendeu a fazer o fogo entre o atrito de pedras ou madeira. Depois que eles aprenderam a fazer o fogo, a sobrevivência humana não foi mais a mesma, porque controlando o fogo, eles conseguiam se proteger do frio, eles esquentavam os alimentos e ainda espantavam animais ferozes. Agora vamos observar um pouquinho da ordem cronológica das espécies até chegar em nós, humanos atuais, e vamos ver um pouquinho das principais espécies. Bom, nós temos os Australopithecus, que é um gênero hominídeo. Ele é um dos mais próximos evolutivamente do gênero Homo. O seu estudo ele foi vital para a importância de compreensão da evolução humana. Ele é descrito como um ancestral do gênero Homo, por isso que a família inclui o gênero Australopithecus e também o gênero humano. Eram um pouco mais altos do que os chimpanzés e eles já caminhavam sobre 2 pés. Eles tinham braços longos, que eram utilizados para se pendurar nas árvores, né? Eles andavam eretos e também utilizavam as suas mãos para poderem coletar frutos e atirar pedra para abater animais. Temos também o Homo habilis, também chamado de homem habilidoso. Foi o primeiro hominídeo do gênero Homo. Ele fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e ele provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Ele só teve vestígios encontrados na África, o cérebro dele era um pouco maior, tinha habilidades, eram muito úteis na vida de nômades na savana. Eles se alimentavam de carne, carniça, frutos e vegetais. É uma das espécies menos parecida com os humanos e mais antigas. Eles possuíam braços e antebraços que eram proporcionalmente bem longos. A cavidade craniana deles era menor e rústica. Os seus braços e pernas eles ainda eram adaptados à escalada. O rosto, mandíbula, dentes, crânio, molares e premolares são menores e mais estreitos. Temos também o Homo erectus, que é uma espécie de hominídeo conhecido como homem reto, porque os fósseis encontrados dessa espécie se locomoviam com a coluna ereta, semelhante aos dos seres humanos.
Ele saiu da África e alcançou a Europa, Ásia e Oceania. Eles também fabricavam instrumentos de pedra mais complexos e cobriam o corpo com peles de animais. Viviam em grupos de mais ou menos 20 a 30 membros e utilizavam uma linguagem mais sofisticada. Eles também descobriram o fogo. A alimentação do Homo erectus era baseada em frutos, folhas, raízes e animais. O Homo erectus, ele apresentava uma estrutura óssea bastante mais robusta do que a do homem contemporâneo, tanto que o seu crânio também era maior. Temos também os Homo neandertais. Os primeiros neandertais surgiram no atual continente europeu e asiático. Os neandertais, eles eram adaptados fisicamente a ambientes mais frios e tinham cérebros maiores. Eram mais baixos e mais musculosos e dominavam a produção de ferramentas de pedra. Apesar das diferenças físicas, tipo de olhos maiores, crânio alongado, ausência de queixo, testa quase que inexistente, dedos robustos e grandes, entre outras diferenças, o homem neandertal ele podia ter uma capacidade intelectual igual a do Homo sapiens sapiens. Eles tinham 99% do DNA igual aos dos humanos atuais. Os neandertais e os Homo sapiens sapiens eles chegaram a se relacionar e se reproduzir e acabaram gerando subespécies. Uma característica curiosa é que os neandertais eles enterravam os mortos nas cavernas com flores e objetos. Eles acabaram desaparecendo por motivos desconhecidos até hoje. Temos também o Homo sapiens sapiens. É um nome usado para denominar a subespécie humana que caracteriza o homem moderno. Essa subespécie, ela surgiu na região oeste da África. Espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. E também desenvolveu a pintura e a escultura. Fisicamente, os Homo sapiens sapiens são mais evoluídos que todas as outras espécies que já existiram, principalmente em razão do desenvolvimento do cérebro. O cérebro desenvolvido permitiu a evolução da capacidade de aprender a pensar, a executar atividades que garantem a sobrevivência da espécie. Essa evolução da capacidade de raciocínio e da fala foi a responsável por o desenvolvimento da inteligência humana. O aprendizado de produção do seu próprio alimento levou ao surgimento à evolução da agricultura e das sociedades. O Homo sapiens sapiens também desenvolveu habilidades de convivência em sociedade, que foi uma consequência da evolução da linguagem, da comunicação. E a partir desses acontecimentos, ao longo da história, o Homo sapiens sapiens foi modificando e evoluindo seu modo de vida. Criou hábitos, tradições, que depois foram chamados de cultura. Vale lembrar que essas são apenas algumas das espécies, existem muitas outras subespécies e esse é um assunto que está sempre em constante evolução, literalmente, porque vira e mexe, os pesquisadores descobrem coisas novas sobre o assunto, sobre o passado da humanidade, né? E nós também humanos estamos sempre em constante evolução.